Bem-vindo ao segundo episódio da série Guerra Responde. Nessa série eu vou responder perguntas específicas sobre determinados temas e o tema do momento é como a pandemia impactou as franquias. Vamos lá? Primeira pergunta, a pandemia impactou o setor de franquias? Sim, impactou. A gente sempre cresceu, o setor de franquias sempre cresce, desde que ele começou. Ano a ano ele sempre cresceu, em todas as crises que o Brasil viveu, em nenhum ano o setor de franquia teve decrescimento, todos ele cresceu. O único ano que o setor caiu foi o ano passado, então sim, o setor de franquia também foi impactado pela crise da pandemia. A gente faturou, quando eu falo a gente, estou falando do setor de franquia, faturou 186 bilhões em 2019 e em 2020 a gente caiu para 167 bilhões. Então a gente teve uma queda de 10% no faturamento do setor, o que eu acho que é um resultado até bastante robusto, perto da crise sem precedente que a gente teve no Brasil e no mundo. É importante falar que em número de unidades também a gente sofreu. Então, do total de unidades no Brasil, unidades franqueadas, pontos físicos, lojas, a gente teve um saldo negativo de 2,6%. Foi o primeiro saldo negativo também em toda a série histórica do setor de franquia. A gente teve 6,6% a mais de loja. Então, no total de lojas, a gente teve um crescimento de unidades de algumas redes em 6,6%, mas a gente teve uma queda por conta de fechamentos de 9,2%, por isso que o saldo é 2,6%. Então, cresceu 6,6%, então novas lojas, mais 9,2% fecharam. Então, a gente teve 9,2% de lojas a menos no ano de 2020 em relação ao ano de 2019, o que foi em parte compensado com 6,6% a mais de lojas abertas. De 160 mil unidades franqueadas, a gente caiu para 156, o que também foi um resultado muito melhor do que no ambiente fora franquia. É o que eu falo, o franchising ele é um setor muito mais seguro. E numa pandemia a gente tem uma resposta muito melhor do que o varejo, do que o mundo do empreendedorismo fora do franchise. Porque aqui a gente está junto, aqui a gente compartilha caminhos, aqui a gente divide, aqui a gente tem pessoas preparadas, a gente está falando de marcas conhecidas e valorizadas pelos clientes. Né? Não é só um franqueado, não é um negócio sozinho, é um franqueado junto com centenas de outros franqueados, liderado por uma franqueadora que tem preparo, que tem uma equipe focada, dedicada, especializada, então é óbvio que vai sofrer menos. Mas não tinha como a gente sofrer um pouquinho nesse ano tão difícil. A segunda pergunta é qual foi esse impacto? Já foi respondida. Já aconteceu algo parecido antes? Não, nunca aconteceu. Também respondi um pouquinho acima. Essa queda no franchising foi algo sem precedente na história do franchising, justamente porque essa crise foi uma crise sem precedente na história do mundo, né? Pelo menos na história recente aí dos últimos 300 anos. Algum setor estava preparado para esse tipo de coisa? Não, nenhum setor estava preparado para esse tipo de coisa. Nenhuma empresa estava preparada, nenhum ser humano vivo estava preparado para esse tipo de coisa, porque é algo que não faz parte, né, do nosso dia a dia. Ninguém esperava. A gente tem uma crise por conta de um governo ruim, principalmente nós brasileiros, a gente está bem preparado. A empresa que não está preparada para uma crise por conta de uma má gestão do setor público é uma empresa que não vai viver muito no Brasil, porque a gente vive isso constantemente. Agora, eu tenho 40 anos, nunca vivi uma pandemia dessa e eu te falo que nos últimos 100 anos, talvez até mais, a gente nunca tenha vivido. Então é óbvio que ninguém se preparava para isso, tá? Surgiu alguma franquia devido à pandemia? Eu imagino que tenha surgido, né? Certamente surgiu franquias durante a pandemia. Eu não consigo te dar o exemplo de qual especificamente, porque eu não sei. Eu sei franquias que cresceram na pandemia, né? Eu faço parte de uma franquia que é a Biomundo, é uma franquia de produtos naturais
que ela cresceu em 2020 em relação a 2019, justamente porque as pessoas se preocuparam mais com produtos ligados à saúde. Mas, obviamente, que a gente não surgiu por conta disso. Mas, certamente, como o setor é tão grande, são milhares de franqueadoras no Brasil, certamente alguma surgiu e ela vai começar a aparecer e fazer barulho um pouquinho mais para frente, porque a gente ainda está vivendo a pandemia. Alguns setores deixaram de existir, de novo, o setor não deixa de existir. Os setores são gigantes, alguns setores caíram, mas nenhum deixou de existir. O setor de maior queda foi o setor de hotelaria e turismo, ele caiu 50%. Então, em 2020, ele faturou a metade do que em 2019. É impressionante, uma queda brutal, absurda, mas esse setor não deixou de existir e nem vai deixar de existir. Provavelmente a gente vai ter um crescimento robusto desse setor, uma recuperação nos próximos anos. Certamente, algumas franquias desse setor e de outros deixaram de existir, sim. Qual foi a mudança que as franquias tiveram que fazer devido à pandemia? Diversas mudanças. Primeiro é reduzir custo, aprender a ter resultado com menos faturamento. E aí a gente teve que aprender a trabalhar com menos custo. Eu acho que isso o empreendedor sempre tem que saber. E a gente, quando está crescendo, a gente esquece de olhar para a linha de custo e olha só para a linha de venda. É um mal do empreendedor. Acho que eu ia falar brasileiro, mas eu acho que o empreendedor, de forma geral, sempre está pensando em venda, venda, venda e esquece da linha de custo. Então, quando vem a pandemia, a primeira coisa que você olha é o custo. Então, a gente aprendeu a faturar com menos custo, menos pessoas, por exemplo. Todas as redes que eu participo, como sócio, como conselheiro, se ajustaram para trabalhar com um quadro de pessoas menor, fora outros custos, né, como custos de locação de imóvel, né, foram para o home office, né, então teve custos administrativos de forma geral que reduziram. As franquias também aprenderam a vender em casa. O delivery cresceu muito durante a pandemia, só para dar alguns exemplos, né? O delivery que era muito forte em alimentação ficou mais forte. O delivery que não era muito presente em setores como moda ficou super forte. Hoje você recebe aqui no seu WhatsApp uma mensagem toda semana sobre uma loja querendo te vender um sapato ou uma roupa. Então a gente viu isso muito. Como a gente tinha um problema no nosso canal físico, as empresas foram para o online. Então sim, as franquias se adaptaram à pandemia. Quais setores mais se prejudicaram e quais mais se beneficiaram? O setor ligado ao entretenimento, né? O segmento de entretenimento caiu 30%, o setor de hotelaria e turismo, como já falei, caiu metade, caiu 50%. Os setores tradicionais maiores, como alimentação, moda, educação, ficaram entre 0 e menos 20%. Né? Em alguns setores caíram mais, outros menos. E alguns setores, como casa e construção, cresceu. Né? Então, o setor que se beneficiou da crise foi o setor de casa e construção, cresceu 12,8%. Utensílios para casa, né? Esse é o setor de casa e construção. Ah, Alexandre, então eu tenho que investir nisso? Não necessariamente. Ele era um setor que eu já achava promissor antes, ele vinha crescendo muito ao longo do tempo, assim como os outros. Mas nesse ele cresceu mais. Quer dizer que ele vai estar crescendo mais que os outros nos próximos anos? Não. Acho até que ele vai crescer um pouco menos. Porque como ele está esticado, a base está grande, com certeza ele não vai esticar de novo no ano que vem. Os outros setores, como foram, reduziram, né, eles estão com a base menor, então provavelmente a gente vai ter taxas de crescimentos maiores em outros setores. Então só estou falando isso porque não é por isso que você tem que procurar esse setor para investir. De novo, se escolhe um setor de acordo com aquilo que você tem afinidade e de acordo com aquele potencial de gerar resultado. Né? O setor de casa de construção, apesar disso, foi um setor que se beneficiou bastante com a crise, pelo menos no curto prazo. Delivery, tecnologia, iFood, como essas ferramentas ajudaram na pandemia? Muito, como eu já falei. Né? Ajudaram muito porque são ferramentas que ligam a gente do varejo físico às pessoas que estão em casa, estão no trabalho. Então, elas encurtam essa distância.
as vendas através dessas plataformas, as vendas de delivery, mesmo aquele delivery tradicional, que é no telefone mesmo, ao invés de um 0800, hoje é um WhatsApp, mas funciona do mesmo jeito, você recebe lá no WhatsApp o pedido, fecha ali e vai entregar em casa. Isso ajudou muito, a gente teve um crescimento muito grande disso em todos os setores. Como vai ser daqui para frente para o setor de franchise? Vai continuar crescendo, né? Vai crescer ainda mais. O setor de franchise não para. A economia inteira cresce e sempre o setor de franchise cresce mais do que a economia, porque tem determinados segmentos da economia que não está muito presente no franchise e passa a se tornar mais presente. O setor de franchise, ele cresce em cima dele mesmo e ele cresce também porque cada vez mais empresas de diversos segmentos escolhem um franchise como forma de expansão. Então a gente teve uma queda recente por conta da pandemia, uma queda sem precedente, como eu já falei, mas pode ter certeza que esse ano ele vai crescer bastante, se duvidar vai crescer já perto de 10%, recuperando o número de 2019, acredito que vai ser perto, se não for mais, mas muito perto de 10% é a previsão que eu faço, e ano que vem vai voltar num crescimento contínuo. Vale a pena você entrar nessa e vir com a gente aqui escolher a franquia certa para você. Pessoal, ficamos por aqui nesse episódio. Se você gostou, por favor, compartilhe, dê o seu like e também fique à vontade para fazer perguntas, propor temas para próximos episódios da série O Guerra Responde. Valeu, obrigado, até a próxima.